Boa tarde, meu nome é Stephanie Ferreira, vim aqui trabalhar com vocês a competência 2 da redação do Enem, certo? Vim aqui trazer algumas dicas e principalmente para a gente poder entender melhor sobre ela. A competência 2, ela está relacionando principalmente a questão do candidato, ele saber aplicar o conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolver um tema da forma plena e consciente. O que seria isso? Principalmente ele vai estar nesse quesito de entender, certo? Se o candidato, no momento em que ele faz a leitura do texto, né, da proposta que está sendo lá explanada, se ele consegue entender, se ele consegue interpretar, e a partir disso, se ele tem toda a compreensão necessária para poder fazer aquela avaliação. Fora isso, o que mais é dito aqui? Bem como o texto dissertativo argumentativo, demonstrando conhecimento acerca dos limites estruturais da tipologia textual, quando se constrói e se produz um texto escrito. É essencial compreendê-lo em sua totalidade para impedir que se torne apenas uma junção aleatória de palavras sem sentido, ou seja, um aglomerado caótico de palavras sem coerência e coesão. O que seria isso? Quando a gente vai trabalhar a respeito da redação do Enem, né, e principalmente sobre competência 2, além de você ter a sua interpretação sobre a proposta, ele também vai analisar se você conhece o gênero dissertativo e argumentativo, e fora isso, se você consegue organizá-lo, se o seu texto tem fluência, se ele não é só um emaranhado de palavras. Fora isso, é muito importante o quê? Isso daqui, essa citação do Marcuski, certo? O texto pode ser comparado a um tecido estruturado, uma entidade significativa que possui a capacidade de comunicar, e um artefato que reflete a realidade sócio-histórica. Portanto, o texto é a reconstrução do mundo, não a simples reprodução ou reflexo dele. O que ele quer dizer? Que o texto, ele é um tecido. Um tecido, quando ele está sendo realizado, né? Quando ele está sendo tecido, ele é o quê? Ele se torna um só, de tal forma que quando você tira uma linha, ele não se torna mais aquela matéria, aquele produto que está sendo vendido. Ele fica o quê? Ele acaba perdendo aquilo que está sendo estruturado inicialmente. O texto ele tem o mesmo sentido do tecido. O tecido ele só existe na sua completude. No momento em que falta coesão, no momento em que falta coerência, principalmente quando faltam os elementos necessários, ele acaba o quê? Perdendo essa capacidade de se reconstruir no mundo. Quanto aos elementos, certo? Existem 3 conteúdos que são importantes na competência 2, que são o tema, o repertório sociocultural e a tipologia dissertativa argumentativa. O tema vai cair principalmente na capacidade de quê? De elaborar de forma o quê? Consistente o seu projeto de texto, levando em consideração que os elementos presentes na proposta apresentada. Nesse contexto, é essencial desenvolver o texto por meio de uma progressão temática eficaz, garantindo a construção coerente e bem estruturada em relação à frase temática. Entretanto, quando a proposta é abordada apenas parcialmente, entende-se que o texto se limita a explorar o assunto de forma superficial, chamando assim de texto tangente. O que é que está querendo dizer aqui, Stephanie? Simplesmente é o quê? Quando a gente tem um texto que ele é consistente, o seu projeto de texto, quando você consegue falar as palavras necessárias, né? Quando você tem os temas propostos pelo Enem, a gente tem um texto completo, um texto em que ele é progressivo, em que ele é validado. Quando não, a gente tem um texto tangente. Como assim? Aqui são exemplos de temas, né? O de 2023, 2022 e 2021. Em 2023, nós tivemos como tema do Enem os desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Em 2022, desafios para a valorização de comunidades dos povos tradicionais no Brasil.
Em 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Quando a gente vai trabalhar com o tema, né, principalmente com as palavras-chave que são importantes para não ocorrer tangenciamento, a gente precisa trabalhar com aquelas palavras que são mais importantes, que são o quê? No seu texto, ele deve aparecer nos 4 parágrafos que são solicitados no Enem: desafios, enfrentamento, invisibilidade do trabalho de cuidado. E esse trabalho de cuidado é realizado por quem? Pela mulher. Então, você vai trazer o quê? Quais são os desafios? Que desafios são esses? Enfrentamento. Que enfrentamentos são esses? O que é invisibilidade? Que trabalho de cuidado são esses? Aí você vai trazer trabalho de cuidado, que pode estar implicado o quê? O trabalho de cuidado da mulher que trabalha, que é doméstica, da dona de casa, porque principalmente está implicado o quê? A questão de ser mulher no Brasil. Então, se você tem que trazer essas palavras-chave. Se por acaso você falar somente de quê? Invisibilidade e falar de desafios e não falar de mulher e nem do trabalho de cuidado, é um texto tangente, porque não é um texto completo. Fora isso, em 2022, para poder a gente ter um texto completo, né? Que não seja um texto tangente. Quais são as palavras que necessariamente o texto deveria ter? Que ele, para poder ser completo, deveria ter desafios, valorização de quê? Comunidades e povos tradicionais, e não em qualquer local, no Brasil. Então, você tinha que falar dos desafios, você tinha que falar da valorização, certo? Tinha que falar principalmente das comunidades tradicionais. E importante o quê? Você fazer sempre a leitura do texto motivador, porque no texto motivador ele é um norteador. E ele lá, na proposta de 2022, ele vinha dizendo alguns povos tradicionais que você poderia, pelo menos assim, utilizar 2, 3, para poder realizar a sua proposta, né? Utilizar no seu texto. E principalmente falar do quê? Dos povos tradicionais da onde? No Brasil. Em 2021, tinha que falar a palavra invisibilidade, registro civil, a questão do acesso, certo? Para o quê? Para a pessoa ter cidadania. Que seria o quê? A questão das pessoas terem o quê? O registro ao nascimento. Que é dado através do quê? Da certidão de nascimento. Então, por mais que estivesse implicada isso, você teria que trazer essas palavras. Se por acaso falar só sobre registro civil e não falar sobre invisibilidade, é um texto tangente, porque você não falou ele na sua completude. Você tangenciou, certo? Repertório sociocultural. O repertório sociocultural, o Enem ele traz como sendo um ponto bem importante. Para ele considera que o repertório sociocultural ele é uma peça importante, principalmente para o candidato trazer sua argumentação. E o que seria o repertório sociocultural? No que eu vou me apoiar para poder auxiliar na minha argumentação, eu vou trazer o quê? Informação, fato, citação, contribuição como argumento, discussão proposta, pode ser um filme, uma série, enfim, qualquer repertório sociocultural que seja relacionado para poder eu fazer o quê? Uma tomada de posição que eu posso refutar, ou posso justificar, ou não tomar de posição, que eu posso ponderar sobre o que está sendo argumentado. Isso vai depender muito da maneira como você vai trazer dentro do seu texto. Aqui são exemplos, né? Que foram retirados de redações, espelhos de redações desse ano, que foram redações nota 1000. Aí aqui, de acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro,
O primeiro passo a ser tomado para solucionar a questão é tirá-la da invisibilidade. Porém, no contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental e influência midiática. Aqui a gente tem um iniciozinho com a introdução, certo? Aqui a gente tem o quê? O repertório sociocultural, que é trazendo um pensamento, né, da Djamila Ribeiro. A gente tem também o quê? As palavras-chave, né, que é a invisibilidade do trabalho da mulher, enfrentamento, traz a palavra invisibilidade, enfrentam, mulheres, desafios, o trabalho de cuidado, certo? E principalmente isso daqui não são palavras soltas, ele tem todo um sentido, porque fala, no contexto atual do Brasil, as mulheres sofrem diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Isso daqui é um exemplo que ela ou ele, né, o indivíduo que fez essa redação, colocou em destaque. Nesse sentido, a problemática que vai ser trabalhada é o quê? Omissão governamental e a influência midiática, que vai ser trabalhado. Então, pode ver que o repertório sociocultural e o tema foi trabalhado dentro dessa introduçãozinha. Então, a gente pode dizer o quê? Que o texto foi um texto trabalhado na sua completude e tem repertório sociocultural. Um outro exemplo, por meio do seu livro Brasil, Paz do Futuro, publicado no último século, o escritor austríaco Stefan Zweig expressou a sua confiança de que a nação cresceria e se desenvolveria exponencialmente. Para além disso, nos dias atuais, a sociedade brasileira vivencia uma situação inversa, uma vez que a constante visibilidade de feminino relacionada ao trabalho de cuidado e seus impactos negativos na contemporaneidade não são características de um país do futuro. Desse modo, algumas negligências governamentais impulsionam. Aqui nessa partezinha, a gente pode ver o quê? Que aqui também tem um repertório sociocultural, que é através da utilização do nome, ó, publicação do livro junto com o escritor. Além disso, é colocado o quê? Invisibilidade, visibilidade feminina, trabalho de cuidado, os impactos negativos, a negligência governamental. Só que como é um texto completo e aqui eu só queria trabalhar uma parte dele, um recorte, certo? Não tem na sua completude. Mas aqui também não é um texto tangente, é um texto completo e, além de tudo, o quê? Tem o seu repertório sociocultural, sendo bem trabalhado, bem organizado e fluido. Aqui alguns exemplos, certo, de repertórios que vocês podem utilizar. Harry Potter, certo, para quem é pottermaníaco, né, como é chamado. Você pode utilizar o Harry Potter para quem lê os livros ou assistir os filmes de maneira geral. Como assim? O Harry Potter trabalha sobre várias estéticas, né? Quem já acompanha. No Harry Potter tem a questão do bullying, tem a questão, até mesmo você pode trazer uma questão mais política. Você pode espelhar isso, principalmente quando fala na questão da perseguição dos bruxos contra os trouxas, né? Na questão de ser um sangue puro. Você pode fazer uma correlação com até mesmo com o nazismo, certo? Com a eugenia, enfim. Você pode falar sobre a questão da ecologia, quando fala da questão da mandrágora. Você pode falar do empoderamento feminino com a Hermione, sobre a valorização dos professores com a própria Minerva, com Dumbledore. Você pode falar a respeito da orfandade do próprio Harry Potter, né, que o Harry Potter é órfão, da negligência infantil que o Harry Potter sofre pela família. Então, o Harry Potter é um filme, um livro muito rico. E ele traz uma série de temáticas que a gente pode trabalhar. Jogos Vorazes, tanto o filme, principalmente quanto os livros, né?
ele também dá para ser trabalhado. Tanto a questão política, né? Dá para ser trabalhado, a questão da fome, da desigualdade social. Só lembrar da questão dos distritos, como era desenvolvido. Quem era do distrito 1, ele tinha a melhor condição de vida, e como é que eles fazem? Eles fazem um reality e eles tinham que se matar, praticamente, para poder ver quem iria ganhar. Aquele reality que estava sendo disputado e as pessoas assistiam. Tanto que tem várias críticas envolvidas nisso. E a gente vai ter a representação da Katniss como sendo quem quer acabar com aquele sistema que está sendo posposto. A gente tem a questão da desigualdade social, que é muito utilizada lá, né? Como eu já comentei com vocês. Tem a questão da política sendo estabelecida, a questão das edumentárias, né? Do vestimento, que pode ver que as pessoas que têm melhores condições, que são abastadas, elas têm uma roupa diferenciada, enquanto que as pessoas que têm menos condições, praticamente as roupas são bem mais ralas. Tem a questão da automedicação, eles sabem utilizar a automedicação. Eles têm a questão da família, né? A Katniss, ela acaba indo pro distrito, né? Acaba indo para aquele reality, porque ela não queria que a irmã fosse no lugar dela. Dentre outros assuntos que dá para ser trabalhado. Teórico, dá para você trabalhar Zygmunt Bauman. Particularmente gosto muito dele. Algumas obras que dá para a gente trabalhar, Cegueira Moral, que de acordo com Bauman, existia uma empatia social em que as pessoas iriam ver várias catástrofes ou situações, e aquelas pessoas não iam ter mais condições, ou então não iam ter mais aquele sentimento de ajudar o próximo. É só lembrar, por exemplo, quando acontece uma batida, ou até mesmo um assassinato, alguma coisa que acontece, as pessoas vão logo para poder ver o que é que está acontecendo, para poder gravar, para poder postar, e nunca para prestar socorro. Isso é um exemplo da cegueira moral. E a modernidade líquida é a questão da fluidez, né, das relações. Trabalhos que as pessoas tinham que passavam 40, 50 anos, já não tem mais. Relacionamentos que era para a vida inteira, não tem mais. Tudo isso o Bauman, ele trazia justamente pela questão da globalização, né? A questão da internet, a questão de tudo ser mais rápido, mais fluido. Nada é mais estático, tudo é muito rápido. E como período histórico, Brasil em 1808, que com a chegada da família real, né, com a família real portuguesa, o que aconteceu? Muitas modificações surgiram aqui no Brasil. Dentre elas, fundação de biblioteca, jardim botânico, a questão até mesmo que para poder trazer os portugueses tiveram que pegar as pessoas que moravam aqui e tinham que colocar à margem da sociedade. Então, isso é um exemplo de quando algumas cidades, quando chovem, acabam tendo alagam. Então, é um exemplo da falta de infraestrutura que algumas cidades têm. A questão até mesmo do tempo que levou para a educação conseguir ser concretizada. Tem a questão até mesmo da primeira universidade que vai surgir muito tempo depois. Mas quem vai trazer é justamente a família portuguesa. E assim, outros assuntos. Então, estudar o Brasil em 1808 é bem interessante. Ajuda muito você, principalmente no repertório, para você fazer a sua redação e conseguir se sair bem. E, para a gente finalizar, a tipologia. A tipologia, ela deve obedecer o quê? Ela deve ter uma organizaçãozinha. Um texto dissertativo argumentativo, ele deve ter introdução, argumentação e conclusão. Lembrando que são 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de argumentação e 1 de conclusão. Certo? E cada texto desse, certo? A tipologia textual apresentada, ela deve ter uma sequência para ser organizada e ter o seu papel importante dentro da oração, dentro do texto. Pois bem, espero ter ajudado vocês. Agradeço desde já. Tchau, tchau.